Então vamos lá? Bom, eu fiz um vídeo sobre o short squeeze, sobre a situação da IRB Brasil Resseguros, só que eu estava lá em São Paulo, eu estava super atarefado, eu peguei a câmera, liguei e falei sem seguir uma linha de raciocínio lógico, e muita gente acabou não conseguindo entender completamente o que estava acontecendo. Eu acho que quando é assim é melhor a gente refazer, então eu fiz aqui um vídeo explicando para vocês em detalhes, passo a passo, e aí lá no final eu dou minha opinião pessoal sobre isso, lembrando que eu não sou ninguém, nenhum órgão regulador, nem nada para poder dar esse tipo de opinião. E eu não estou fazendo aqui, de fato, nenhuma recomendação, vocês vão ver no vídeo, nem recomendação nem de compra nem de venda desses papéis por uma razão muito específica. Mas eu vou aqui tentar explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Então eu vou focar bem pouco aqui nos problemas da IRB Brasil, mas se você der uma olhada aqui, né, nesse gráfico que a gente está olhando aqui, ali mais ou menos em janeiro, fevereiro, né, a IRB valia ali em torno de R$42. Se você pegar no preço dela hoje, ela está valendo R$7. E é aqui que começa a nossa história. Em 2020 ali começa a nossa história da IRB e a gente vai chegar no momento que a gente está agora. Antes de eu começar oficialmente o vídeo, quem é sardinha raiz já deixa o like na confiança. Quem não é ainda, cara, se inscreve nesse canal que tá muito bom. E outra coisa, comenta aí a sua opinião sobre esse assunto quando você terminar de ver o vídeo aqui, que eu quero saber a opinião de vocês, né? Porque eu sei que muita gente tá com os ânimos ali exaltados com esse assunto e por isso eu decidi aqui fazer um vídeo que deixe mais claro todo esse assunto para vocês. Então, como a ação pode cair tão rápido? Essa é a pergunta que muita gente fez e aqui tem tudo a ver com essa história de onde a gente vai chegar e por que ela está em R$7 hoje. Aqui você precisa entender o conceito de short, né? Então, uma queda na bolsa de valores não significa necessariamente que os sócios das empresas estão vendendo elas. Como assim, Raul? Se a empresa caiu, significa que tem gente vendendo. Não necessariamente os sócios, é aí que tá. Quando você aluga suas ações, já fiz um vídeo aqui falando porque eu não alugo minhas ações na maioria dos casos, quando é investidor pequeno não compensa tanto. Então, quando você aluga suas ações, as pessoas ali alugam essas ações porque elas querem vender essas ações. E aqui começa uma coisa muito diferente no mercado financeiro. Se eu alugar a sua casa, eu não posso ali vender a casa, né? Eu preciso ficar com a casa ali e devolver para o dono na hora de ir embora. Eu não posso vendê-la para outra pessoa e comprar outra casa e devolver para ele, né? Isso porque uma casa é diferente da outra casa e por isso viraria uma bagunça. Agora, na Bolsa de Valores, os papéis são todos iguais, correto? Então, uma ação de IRB vale exatamente a mesma coisa que outra ação de IRB de valor, não de preço, né? Então, de valor é a mesma coisa, você tem ali uma pequena participação em uma empresa. E aí, por isso, você pode alugar ações das pessoas e vender essas ações. E aí, na hora de devolver para o dono, você só precisa comprá-las de novo ao valor de mercado. Então, imagina a seguinte situação, eu vou explicar para vocês aqui para ficar mais fácil de entender. No dia 1 de janeiro, a ação de SARD3, sardinha aqui, né? De SARD3 estava em R$2. Você aluga as minhas ações ali, me paga uma pequena taxinha para esse aluguel. Nem vamos entrar nisso, porque é bem pequena mesmo. Então você pega essas 100 ações dessa minha ali e vende, né, para outra pessoa pelos R$2 ali que ela tá valendo no dia que você pegou de aluguel. Você acredita que o preço dessas ações vai cair? Então você tem um combinado comigo, olha, no dia 15 de janeiro, Raul, eu vou te devolver as suas ações, as suas 100 ações de SARD3 pelo preço que tiver lá. Você entendeu o charme da coisa? Então se as ações estiverem a R$1 nesse dia, você vai comprar R$100 só de ações e vai me devolver minhas 100 ações. Você ganhou R$1 por ação, ou seja, você teve um lucro de R$100, porque você pegou elas de mim quando valiam 200 e me devolveu quando valiam 100. Aí acontece o efeito contrário se ela subir, né? Então se ela for a R$4 ali, você perderia R$200. Você teria que me pagar, porque você vai ter que comprar o preço de mercado. A gente dá o nome disso de operar vendido ou shortear. As pessoas falam de diferentes maneiras no mercado. O que acontece é que quando a empresa está mal das pernas ou quando a grande notícia negativa vaza sobre a empresa, vários investidores e, na maioria dos casos, grandes fundos de investimento, eles começam a shortear ações da empresa. Eles começam a operar vendido pra caralho nela. Eles alugam essas ações e vendem. E o que acontece? O fato deles jogarem uma oferta de ações muito grande no mercado derruba o preço dessas ações. Você entendeu que o fato dele estar vendendo abaixa o preço da ação e ele ganha dinheiro se ela cair. E aí um monte de fundo começa a fazer isso, eles mesmos jogam o preço das ações lá embaixo e eles mesmos lucram com essa operação. Isso é uma coisa comum no mercado, é uma prática comum, não é proibido, tá? Vender ações, você pode fazer isso. Muita gente acha que isso não deveria existir, que esse mecanismo deixa o mercado volátil. Muita gente já fala que se não fosse por isso, a gente não conseguiria ter liquidez no mercado. E isso aí divide opiniões, porque nem sempre um cara consegue jogar o preço de uma ação
ação lá embaixo. Se a empresa começa a apresentar números muito bons ali, ela começa a subir e essa pessoa shorteada, ela se fode, né? Ela toma prejuízo ali. Então o que acontece é que existe aí essa briga com isso. Mas aí a gente volta naquela velha máxima que o mercado no curto prazo ele é irracional, é por causa desse tipo de coisa. Um fundão ali cheio de dinheiro, ele pode vender muita ação, né? Tá vendendo uma coisa que ele nem tem. E aí, pela regra de mercado, isso acontece. Deu pra você entender? Então a gente tem aquela regra de mercado, né? Oferta e demanda. Se a oferta cresce e a demanda continua pequena, ou seja, tem pouca gente querendo comprar porque tá no meio de um escândalo. E eles aumentam a oferta porque estão alugando para vender. Então eles vão jogar o preço da empresa lá embaixo. Então é isso que acontece sempre. Da mesma forma que se a demanda sobe e tem pouca gente vendendo, a gente tem ali então o preço subindo, né? É a regra de mercado. Como eles aumentam a oferta de venda de ações muito rápido, coloca muita ação no mercado e tem pouca gente comprando, o preço cai e cai muito rápido. E foi o que vocês assistiram acontecer na IRB. Sacou? Deu para entender até aqui? Quem deu para entender já deixa aquele likezão. Só que aqui começa a nossa história, né? Alguns investidores perceberam que existia na IRB Brasil, né, a IRBR3, um grande número de fundos operando vendidos na empresa. A ideia deles foi simples, cara, se esses caras estão operando vendido ali, ele opera com limite de preço, porque ele tem que ter um limite de perda que ele está disposto a pagar ali. Então, ou seja, a pessoa deixa a ação ali definida, um investidor, um fundo, né, deixa ele definido, cara, se essa ação chegar em R$15 para mim, fica muito perigoso, porque eu estou perdendo o dobro ali do dinheiro que eu tenho investido, né? Então, se bater 15, eu tenho que comprar o valor de mercado e parar minha posição vendida. Isso acontece, é o chamado stop loss. Todo trader sabe o que é isso aí. Como aqui a gente é investidor fundamentalista, eu tive que ensinar. Fico orgulhoso de vocês não saberem o que é isso, nem precisava saber, mas nesse assunto aqui a gente vai precisar. Então, se bater R$10, por exemplo, já tem um monte de gente que desiste. O cara tá disposto, né? Ele comprou a 7, achando que vai a 3, a 5 talvez, porque a própria venda vai contribuir com isso. Só que se vai a 10, ele tá perdendo muito dinheiro, né? Se vai a 14, por exemplo, ele já tá perdendo muito dinheiro. E para cima a ação pode ir a qualquer número e para baixo ela só pode chegar a 0. Então é uma exposição côncava a risco. Ele pode perder muito dinheiro, mas pode perder infinito, mas só pode ganhar um certo número. E a ação não vai a 0 porque a empresa existe. Ela não pode ir a 0 porque a IRB Brasil é uma empresa que existe, está operando, tem dividendos. Ela teve ali os escândalos dela, mas ela não pode ir a 0. Então ela está bem longe de poder ir a 0, ela não pode nem ir a 3 talvez. Então o cara está achando ali que ele ia ganhar uns 50% e ele pode perder ali todo o dinheiro que ele colocou nisso. A IRB Brasil tem ali 1.267.890.000 ações. Quando eu vi pela última vez, a média de 10% desses papéis estavam vendidos. Eu posso ter me confundido aqui, essa anotação é mais antiga. Então, eram ali 126.789.000 ações. Se os fundos estavam vendidos a 7 e essa ação chega a 14, por exemplo, o prejuízo deles seria de R$7 por ação. Então, eles teriam um prejuízo ali de 887.523.000 estimados. Porque os fundos teriam que comprar a ação, né, que eles alugaram a 7 a 14 para devolver para as pessoas. Então, eles tomariam ferro fora o preço do aluguel que eles ainda precisam pagar para o verdadeiro dono das ações. Então, alguns investidores menores decidiram, assim, que daria para tirar um bom lucro disso. Esses caras viram ali a GameStop, o mercado americano, vocês estão sabendo, por isso que eu não fiquei falando de novo. E aí, quando chegasse no stop loss, esses fundos precisariam encerrar suas vendas e, nesse caso, a ação salta de uma vez. Você entendeu? A ação está sendo segurada ali por uma pressão vendedora. Você coloca uma pressão compradora muito grande e obriga os caras a estoparem. Eles têm que comprar a ação ao preço de mercado para devolver para os donos. E a ação pau! É o que eles queriam fazer, né? Esse é o chamado short squeeze, o fenômeno que obrigaria todos os fundos a estoparem as vendas e começarem a comprar as ações e que tiraria ali completamente a oferta de ações e aumentaria a demanda por elas. Eles precisariam desesperadamente comprar ações, não tem ninguém vendendo ações no mercado, eles subiriam a ação. Deu para entender? Então a ideia é basicamente essa. O pessoal se reuniu num grupo ali com 40.000 membros e eles decidiram fazer um short squeeze na IRBR3. E aí, assim, deu pra vocês entenderem o que eles querem fazer e tudo. Então, o que eu acho disso? Eu vou transcrever aqui alguns pontos antes de eu dar a minha opinião. Na sexta-feira, eles conseguiram fazer a ação subir ali uns 15%. A B3 decidiu, então, que ela colocaria ações em leilão. E no comunicado da B3, tem um detalhe que algumas pessoas não perceberam, que foi negociação da IRBR3 a partir do dia 29/1/2021. Repare que eles não falam no dia 29/1, significa que é a partir. Eles ativaram um mecanismo de leilão. O mecanismo de leilão ali busca impedir que você consiga comprar essa ação de fato. Você consegue ali ter um resumo nas negociações, mas você não consegue ver ela subindo, não consegue ver ela caindo. Fica ali numa espécie de limbo essa negociação. Por isso, as pessoas que estavam tentando fazer esse tipo de short entenderam que a medida da B3 foi para proteger esses fundos, né, dos investidores tardinhos. E aí uma galera ficou puta. Outras pessoas consideraram que esse mecanismo foi bem utilizado, porque as pessoas estão meio que brincando ali com a bolsa de valores, né? E aí, mesmo quem concorda,
Mesmo quem concordou com a decisão da B3 falou que ela não usou esse mecanismo muitas vezes, que então, já que ela acha que esse mecanismo é útil, ela deveria usar esse mecanismo mais vezes para manter a isonomia de mercado, não poderia ser só às vezes, né? Foi um ponto que as pessoas apresentaram. A B3 deveria, portanto, fazer isso com outras ações que tenham grande volatilidade, que ela nunca tinha feito, pelo menos não na história recente aqui, até onde eu me lembro, realmente eu não vi por essas razões acontecer isso, mas também nunca vi uma pessoa tentando fazer short squeeze, apesar de a gente já ter visto vários fundos ali fazendo negociação nesse tipo de papel. A CVM considerou a atuação desses participantes de short squeeze como um crime, né? Então depois dessa alta, a CVM falou ali que short squeeze é crime. Na opinião da CVM, o short squeeze então se enquadraria ali na lei de manipulação de mercado. E aí, assim, normalmente está previsto ali em lei, tipificado, quando existe uma fraude, uma tentativa de manipular mercado com informações privilegiadas e tudo. Essas pessoas, necessariamente, são 40 mil investidores pessoa física e eles não têm nenhuma informação ali privilegiada, eles não estão utilizando de algum tipo de fraude para tentar isso, né? Na minha opinião, e aí é só a minha opinião, e se alguém for especialista, ou se a CVM quiser publicar um comunicado, eu publico normalmente, eu não acredito que isso seja manipulação de mercado, porque eu acho que isso é o próprio mercado. Você tem ali um grupo de 40 mil pessoas comprando ações, eles não detêm nenhum tipo de informação privilegiada, inclusive eles divulgaram para as outras pessoas o que eles estão fazendo. Eles estão falando, eu vou comprar IRB Brasil. E aí, eu acho que quando eles se juntam num grupo fechado e tudo mais, pode realmente configurar um grupo grande ali manipulando o mercado. Mas eles seriam um próprio mercado, no caso, né? Porque é muito investidor pessoa física. Os dados de quem está vendido nessas ações, eles são públicos e eu sempre vi fundos utilizarem esses dados. Então o fundo fala, ó, a esquadra está vendida, está comprada em tal ação, né? Eles falam sobre isso ali, eles divulgam a tese deles, inclusive, e as pessoas seguem ou não essa tese. Pelo menos até onde eu sei, era assim. Inclusive, tinha vários especialistas comentando no Twitter ontem que alguns gestores de fundo chegam a fazer isso pelo Twitter. Falando, ó, então tô entrando agora comprado em tal ação, tô entrando vendido em tal ação, porque tem tal posição ali que eu não acredito. Eu achei que fosse uma regra normal de mercado. Segundo um especialista que deu entrevista ao Valor Econômico, aí ele apresentou um outro ponto aqui, por isso que eu quis trazer, né? Esse especialista é uma informação lá do Valor Econômico. É uma situação complicada, esse cara ressaltou, porque isso está acontecendo neste caso e não nos outros. De qualquer forma, vejo como uma decisão correta, ele encara como correto, para evitar distorções no mercado. É um pouco exagerada, porque a própria B3 tem limites para short selling, e o IRBR nem está tão vendido assim. Não vamos ver o caso da GameStop no Brasil, mas mostra que a B3 toma uma posição mais dura, e isso deve ajudar a afastar qualquer oba-oba. Aí você comenta aqui se você acha que está certo ou que está errada a decisão da B3. Agora eu vou dar uma opinião minha bem pessoal aqui. Eu entraria nisso, né? Primeiro ponto, quando uma empresa começa, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, fala que uma coisa é crime, eu já tô tendendo a não me envolver com isso, porque tem um risco da ruína ali, né? A CVM falou que a atuação com o objetivo deliberado de influir no regulamento do funcionamento de mercado pode caracterizar ilícitos administrativos e penais, então eles afirmou um comunicado. Então, segundo a CVM, o movimento representa uma manipulação do mercado, já que figura uma situação na qual um ou mais investidores provocam artificialmente a alta de preço de valores imobiliários para causar prejuízos a terceiros ou obter benefícios indevidos. Eles estão comprando ações, mas a CVM encarou que é isso. O ato é passível de punição, já que é um crime tipificado no artigo 27C da Lei 6.385/76. Então, eu não acho de fato que a CVM vai conseguir processar 40 mil pessoas, né, que estão comprando ações ali e tudo, mas se, cara, o órgão tá falando que é crime, eu jamais me envolveria numa coisa que é crime. Eu não vou cometer um crime para ganhar ali um percentual sobre uma ação, tá? Eu acho que é um risco da ruína muito grande e além do mais, você está vislumbrando ali somente essa possibilidade de ganhos. Entenda que quando a empresa bater ali certo valor, as pessoas vão começar a vender, né? Então você vai ter que conseguir sair ali dentro do preço que você comprou, dentro da faixa de preço que você comprou ou um pouco acima para você ganhar algum lucro. Outra coisa que não faz nenhum sentido para nenhum inscrito desse canal aqui é que a gente fala de investimento para longo prazo. Você está comprando uma ação não porque você viu os fundamentos dela ou porque você se interessou por se tornar sócio da IRBR3. Se for esse seu caso, parabéns, tudo bem, né? Você analisou ali os fundamentos, decidiu que é uma boa empresa. Mas a maioria das pessoas estão comprando com base no oba-oba e aí eu não estou entendendo, né? Vocês estão fazendo apostas, a gente fala aqui de investimento por longo prazo, a gente fala de mercado no longo prazo, que no curto prazo é racional, a gente está vendo uma decisão aqui meio doida, eu não entendo por que diabos um inscrito, né, que é um holder ali, estaria entrando numa ação com o objetivo ali de ter ganhos no curto prazo. Não compreendo o que vocês estão tentando fazer. Então, assim, nesse ponto eu realmente não entraria numa empresa simplesmente para ganhar um dinheiro ali puxado de alguma coisa de um fundo, né?
né? Eu não entendo, isso é um day trade, uma espécie de swing trade aqui, e não é o que a gente fala, né? Se você quer entrar por fundamentos e encontrou um bom momento, cara, perfeito, né? São a R$7 ali, e para você ela vai ter uma alta aqui, se é da vontade do mercado que a ação que você queria comprar cresça, tudo bem, mas se você está comprando aí só com base nisso, entenda que você não é um investidor nesse caso aqui, você está simplesmente apostando como fosse uma Mega Sena, sei lá. E aí um conselho que eu posso te dar de forma gratuita aqui é, mesmo que você queira comprar ações da IRBR e tudo mais, não se organize em grupos, né? Não faça esse tipo de coisa, porque se ela está tipificando que isso é um crime, você estaria cometendo um crime, né? Comprar ações de modo algum é um crime, então não acredito que isso não, mas aí centralizar essas operações e fazer de maneira organizada e ordenada pode ser considerado um crime para B3. Se eu acredito que isso vai dar certo, porque aí agora eu vou falar de um ponto de vista de quem está de fora desse rolo todo, né? Eu acho difícil, a B3 já mostrou que ela está a postos ali para colocar a ação a leilão sempre que ela julgar necessário. Ela tem outros mecanismos, eu acho que num caso mais grave ela ainda pode ativar mais mecanismos. Ela tem como suspender a negociação de forma mais longa, não só necessariamente por 30 minutos ou uma hora, ela pode suspender as negociações por 2 dias. Então assim, eu acho difícil que consiga, mas eu queria realmente que tanto a CVM quanto a B3 apresentassem alguns motivos, um pouco mais explicativo que desse pra gente entender melhor por que se configura como crime esse tipo de coisa. Porque na verdade são um grupo de pessoas comprando ações. É óbvio que não é a decisão mais inteligente do mundo, mas eu queria realmente que houvesse uma explicação um pouco mais clara, né? Falar que eles estão fazendo manipulação de mercado, não necessariamente porque os fundos também compram de forma concentrada a mesma ação, né? Então, não sei de fato por que é crime e tudo. Eu acho que ficou um pouco vago a explicação para mim, talvez por ser leigo, né? Então, o vídeo de hoje é só, um beijão e até o próximo vídeo.